E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Então, como de sempre, tá? Vou trazer a matéria principal e algumas atualizações sobre o que está acontecendo em Chicago ali. Eu havia gravado um vídeo falando dos filtros que poderiam ajudar as pessoas, tá, em relação à água. E agora começou a aparecer o problema da água lá. Por que o problema da água? Não é em relação a abastecimento ou não. É em questão de pureza. Se a água estava, como é que fala assim, estava sendo filtrada ou não. Eu já havia gravado um vídeo ali falando, mostrando os filtros que poderiam ajudar as pessoas, tanto que eu uso esses filtros na minha casa no dia a dia também, tá? E agora o problema apareceu, e alguns outros, tá? E antes de começar o vídeo, tá? Já quero, como é que fala assim, avisar. Hoje eu tô atrasadinho, tá? Minha hérnia deu sinal de vida, tá? De novo, infelizmente. Então, por causa das dores, eu acabo não tendo condições de gravar. Então, o medicamento começou a dar uma pausa na dor, aí eu vim aqui, tá? Eu quero agradecer ao Vanderlei Moraes, que ele é membro do canal. Não, as pessoas são inscritas, só no caso do Vanderlei, ele é membro, tá? Então, por ser membro, ele sempre faz uma contribuiçãozinha ali de membro todo mês, tá? E essa contribuição dele é muito importante para mim, por quê? Porque me ajuda a comprar os medicamentos, tá? Porque praticamente eu tenho que comprar medicamento sempre para dor, etc, e é complicado, tá? Então, Vanderlei, arigatou gozaimasu, tá? Mas vamos lá, matéria agora. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que eu sempre, na parte quando eu falo de economia, quando os governos soltam relatórios econômicos, né, em relação a PIB, desempenho do, como é que se fala, desempenho do país em relação à economia, ou os relatórios internos mesmo, né, em separados em relação à economia, eu sempre falei, existe uma discrepância aí e os caras estão mentindo. Nunca passei pano. Essa ideia de assim, japonês, você passa pano para japonês. Não, nunca passei. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo deve se lembrar que eu sempre, quando tem coisa errada, eu falo. Quando eu detecto coisa errada, eu falo. Então aqui não é diferente. Só que o que o Banco Central japonês soltou coloca em xeque tudo aquilo que o Kishida falou no seu tempo todinho, como é que se fala de mandato até agora. Uma coisa já vou falar para você. Ele mentiu em todos os relatórios econômicos. Simples assim, tá? Eu já havia falado, quem acompanha o canal deve se lembrar, que ele estava mentindo, ele colocava uns números assim bem loucos, umas coisas assim bem sem noção, ali para tentar justificar a economia japonesa. Mas esse relatório aqui do Banco Central, que o Banco Central japonês colocou, coloca em xeque tudo que ele falou. Então por isso que eu falo para você, não precisa brigar, tá? Não precisa bater boca, não precisa discutir, como eu não faço nos comentários. Não precisa apontar dedinho para acusar, tá? Claro que em determinados comentários a gente fica chateado, tá? Como é que você diz? A gente é humano, tá? Eu estou no processo de aprendizagem ainda. No dia que eu chegar no ponto que eu falo assim, os comentários não me afetam mais, aí eu transcendi, tá? Como é que se fala? Mas por enquanto, tem determinados, como é que se fala assim, comentários que realmente machucam, da mesma forma que as pessoas mandam palavras de carinho, arigatou gozaimasu, tá? Eu amo ler palavras de carinho, quem não gosta, tá? Então acontece, tá? Então, para quem não conhece o canal há muito tempo, deve achar que eu fico passando pano pros outros, mas vamos lá, tá? Ó, saiu até na mídia aqui, pra você ver que não é mentira minha. Olha só. Assim eu passo vergonha, né?14四半期連続のマイナスで、マイナス幅は前の3ヶ月よりも 0.22 ポイント拡大しました。 Pois é, para você que entendeu japonês e consegue ler as entrelinhas,
deve ter percebido. Para você que não entendeu, vem com o tiozão aqui que eu vou te explicar o porquê. Porque para quem lê esse tipo de relatório e não interpreta as entrelinhas, está tudo bem. Só que o problema é o que aparece nas entrelinhas. Tá? Por isso que eu falo assim, aquela famosa interpretação de texto, etc. Só que não de forma literal. Mas vamos lá. O Banco do Japão anunciou estimativas para o período de julho a setembro do ano passado, como hiato de produto. Já vou explicar o que significa isso. A diferença entre a procura e a oferta na economia japonesa, que é importante para determinar a dinâmica dos aumentos de preços, e tem sido negativa por 14 trimestres. Não estamos falando de 14 meses, estamos falando de 14 trimestres. Se você levar em conta que um ano tem 4 trimestres, já dá para você ter uma ideia o tempo que isso está. Então, dá para você ter uma ideia aqui. Que o Kishida está mentindo na cara dura. Tá? Mas vamos lá. Você vê que eles estão soltando relatórios estimativos de julho a setembro. O que já começa errado por aí. Por quê? Você já está soltando um relatório de meses muito antigos para poder ganhar tempo. Porque se você levar a ideia julho a setembro, aí nós temos outubro, novembro, dezembro, já teria que ter um relatório novo. Mas não, soltaram de julho a setembro. Então você vê o que é? Eles vão ganhando tempo, tá, em cima disso aqui, para ver se aparece alguma coisa nova, alguma coisa melhorzinha para poder falar. Como não apareceu nada, vamos soltar o que tem. Porque o Banco Central Japonês ele precisa soltar boletins também, mensais de algo que ele está fazendo, ou supostamente está fazendo. É igual os últimos boletins do Banco Central Japonês, em relação a pautas de reunião, esse tipo de coisa. Você vê que não fala nada com nada, mas eles têm que soltar. O que é o hiato de produto? O hiato é como se fosse uma pausa. Tá? Então é uma pausa ali em questão aos produtos. Mas pausa em relação a quê, japonês? Vamos continuar aqui, já para você ter uma ideia. O hiato de produto, tá? De acordo com eles, o hiato de produto é um valor numérico que indica a diferença entre a demanda, tá? E a capacidade de oferta. A demanda nada mais é o quê? A procura. O que as pessoas estão demandando, o que as pessoas estão procurando para comprar. E a capacidade de oferta. Capacidade de oferta, o que é? O que as lojas conseguem abastecer, o que as fábricas conseguem abastecer as lojas, os produtores, etc. Na economia japonesa como um todo. Se for positivo, se a procura, como é que se fala assim? A procura na demanda, como é que se fala? For positiva, os preços tendem a subir. Então é aquela velha história. Quanto maior a demanda de um determinado produto, serviço, ele subir, mais o preço sobe. Tá? Então, se for negativo, quanto mais as pessoas não quiserem comprar daquele produto, o valor daquele produto cai, né? No caso assim, a quantidade de compra que não vai haver cai e o valor daquele produto cai. E o hiato, ele fica entre esses dois, entre a procura, né? Entre a procura e a oferta de produto. Então, o hiato de produto é esse intervalo que as pessoas não compram produto, tá? Que elas ficam sem comprar determinados produtos. Então, eu acredito que com essa explicação deu para você ter uma ideia do que é o hiato de produto de acordo com isso aqui. Tá. O hiato de produto estimado entre julho a setembro no Japão no ano passado, anunciado pelo Banco do Japão, foi de menos 0,37 pontos. Então já deu para ideia, não estou falando de porcentagem, é pontos, tá? Porque existe uma escala que ele sobe e desce, que não é referencial à porcentagem. É aquela velha história, de 0 a 100, ou de 0 a 50, quanto que tá? Ah, subiu 2, desceu 2, deu tanto, deu tanto. Deu para você perceber mais ou menos como é que é, né?
Eu estou fazendo essas explicações detalhadas porque tem muitas pessoas, pode ser que não seja o seu caso, tá? Se não for o seu caso, o Gomena sai. Mas tem muitas pessoas que não entendem de economia. Então, se eu colocar esse tipo de informação, as pessoas vão entender pela metade. E se ela entender pela metade, não houve comunicação, só informação. Ela foi informada daquilo, mas o ato de comunicar é o ato de duas pessoas se entenderem. Pela língua portuguesa ali, a definição de comunicação é isso. Precisa haver um entendimento para ser considerado comunicação. Tá? Senão, houve só o ato de informar. E nesse ato de informar, como é que se fala assim, o processo da informação, eles falam que, de acordo com a língua, tá? Existem processos de ruídos. Esses ruídos são o que impedem. O ruído que ele fala assim, a gente entende ruído como barulho, esse tipo de coisa, mas não é. Tá? Nesse caso, o que é? São os processos que podem impedir a pessoa de entender, de ter a comunicação. E é isso que eu tento quebrar aqui no canal. Por isso que às vezes minhas explicações podem parecer longas, pessoas que já têm entendimento não gostam, cansei de receber mensagem, japonês, mas você enrola muito, que não sei o que, eu já sei, mas tem pessoas que não sabem. Tá? Então eu peço a compreensão de vocês, no caso, assim, de você, no caso, em relação por causa desse tipo de explicação. Tá? Então, como é que se diz? Você vê que o intervalo na escala numérica ali caiu. Então o que? Aumentou o tempo das pessoas que não estão comprando, tá, produtos no Japão. Foi o 14º trimestre, tá, consecutivo de crescimento negativo para baixo. E a margem negativa foi de 0,22 pontos, a maior do que os meses anteriores. Então você vê que cada vez menos as pessoas estão comprando no Japão. Tá? E por que eu falo esse tipo de coisa? Que isso aí bota em xeque tudo que o Kishida fala. Porque quem acompanha a parte econômica do Japão, ou acompanha o canal, deve se lembrar que o PIB, boa parte do número do PIB do Japão, para quem não sabe o que é, PIB é o Produto Interno Bruto, tá? São os valores produzidos dentro do Japão, valores, como é que se fala assim, de produtos, etc. Tá? Então a boa parte é dentro do Japão, tá? Aquela parte de importação e exportação é um pouco de complemento para isso aqui, tanto que ele não rege totalmente o PIB do Japão. Da mesma forma que o governo japonês ele coloca os valores de ganhos de investimento em determinados relatórios, inclusos um relatório do PIB, o que não pode fazer, mas ele faz para poder tentar inflar os números. Por isso que eu falo que tem coisas erradas aí. Então, com esse relatório aqui do Banco Central japonês, já dá para colocar o quê? Que já são 14 trimestres consecutivos que a economia do Japão está caindo. Não sou eu que estou falando. O próprio Banco Central japonês está falando. Por que eu falo esse tipo de coisa aqui? Toda vez que geralmente eu gravo relatórios econômicos aqui, muita gente fala. Eu recebo. Japonês, você está mentindo. O Japão está prosperando. O Japão está crescendo pra caramba. E que não sei o que. Você está mentindo. Que não... E vira e mexe. Cansa de escutar essas coisas. Mas você vê que o próprio Banco Central japonês está falando. E você vê que o intervalo de compra entre a demanda e a oferta está aumentando. E esse tempo de pausa entre um e outro é o que as pessoas deixam de comprar. As pessoas deixam de comprar, para de entrar dinheiro na economia japonesa, não faz a manutenção do emprego das pessoas, que deveria fazer, por uma série de fatores, dólar alto e etc. Mas continuando aqui. Embora não tenha havido fatores que tenham causado grandes mudanças no lado da oferta durante o período, tá? Porque no relatório japonês, quem acompanha o canal deve se lembrar que, devido aos fortes calores, as verduras aumentarão de preço, não sei o que. Só que eles esquecem de falar que o dólar estava nas alturas. E o agricultor ele precisa comprar fertilizantes para poder ir ali. E geralmente são fertilizantes químicos que não são produzidos no Japão.
né, que são importados e nisso pagando a dólar, sai muito mais caro. Teve os aumentos nos preços da água também, então tudo, o preço da logística, tá, que ele tem que comprar combustível ou contratar uma empresa de logística para poder encaminhar seus produtos, e tudo isso encareceu, mas o governo japonês, para ele, não. Entende? Então você vê que tem muitos fatores por trás que não entram nos relatórios do governo japonês e que nessa brincadeira toda já dá para você perceber que tem algo errado. E era algo que eu sempre estava falando em todos os relatórios. Tem coisa errada aqui, o cara está mentindo, tem coisa errada, o cara está mentindo. Mas vamos lá. Parece que as preocupações sobre o futuro com a economia chinesa, você vê que eles batem muito em cima da economia chinesa, e outros fatores pressionaram para baixo o lado da procura. Esses outros fatores é aquilo que eles não citam de forma direta, tá? Que é o dólar e etc. Economia chinesa, eles já falam direto por quê? A China é o maior parceiro comercial do Japão. Enquanto o Japão não desmamar da China, vai continuar com isso. Tá? O Banco do Japão estabeleceu um objetivo de estabilidade de preços em cerca de 2% como pré-requisito para mudança na política monetária, o que significa que provavelmente atrairá atenção para saber se terá um impacto significativo. Tá? Tanto que já saiu uma matéria com isso, houve uma entrevista com Eda em relação a isso, e ele foi muito enfático. Tá? Ele falou assim, por enquanto eu não tenho o que fazer, tá? Enquanto o dólar não der uma estabilizada ou os aumentos, tá, dos salários que eles estão esperando agora para esse ano não forem aumentos significativos, eu não tenho que mexer. Ele foi muito significativo. Então, se não houver muitos aumentos de salários aqui no Japão, com isso como um pré-requisito, e o outro, se o dólar não der uma estabilizada, ele não vai mexer. Ele já falou. Vai ser mais um ano de ócio para ele. Então, já dá para você ter uma ideia como é que tá. Então, é aquilo que eu falo para você. Então, se as pessoas não conseguirem interpretar essa entrelinha do hiato de produto, então ela vai ver que, como é que se fala? Que se for para cima vai subir o preço, se for para baixo vai cair o preço. Mas se não entender esse intervalo, ela não vai conseguir distinguir essa diferença. Por isso que eu falei, tem que ler as entrelinhas. Porque se fosse para ver esse tipo de coisa, você vê que caiu, tá? De acordo com o hiato, caiu como é que se fala? A demanda em relação à oferta. Então, basicamente, deveria acontecer o quê? O preço cair de acordo com essa regra deles. O preço das coisas deveria cair. Porque se está vendo, como é que se fala, pouca procura e muita demanda, o que acontece? As pessoas estão comprando muito, está sobrando muito material, muitos produtos no mercado. Então o preço deveria cair e as pessoas aproveitarem esse momento. Mas não é o que está acontecendo, é o contrário. Está tendo muita oferta, pouca demanda e o preço está subindo ainda. Você vê a diferença, a discrepância? E essa discrepância são as entrelinhas que as pessoas costumam não interpretar. Ou muito economista, como é que se fala assim, que tenta interpretar esse tipo de coisa e não consegue, acaba passando relatório errado. Então, você vê que muitas previsões econômicas que eu fiz aqui no canal, elas se concretizaram com 100% de acerto ali. Por quê? Por causa desse tipo de interpretação. O que as pessoas não conseguem, entre aspas. Não estou falando que seja o seu caso, tá? Não quero diminuir ninguém, mas eu falo assim porque às vezes eu vejo determinados relatórios econômicos que eu falo assim, caraca, realmente será que vai ser isso mesmo? Porque a coisa está meio estranha por aí. Então, para quem vem acompanhando a coisa por ali, tá vendo que está tomando um caminho diferente do que a pessoa ali está falando. Então você percebe o quê? Que a pessoa tá só interpretando o quê? O momento naquele momento para aquele momento. Ela está se esquecendo que aconteceu certas coisas para trás e que certas coisas, com certas variantes, vai acontecer para frente. E essas variantes, às vezes, nós não temos
como é que se fala assim, condições de controlar. Vou dar um grande exemplo, que esse exemplo foi o que meu professor na faculdade passou para mim, tá? Quando ele falava essa parte de previsão e etc. Ele falava assim para mim, né? Para mim que eu falo assim, na classe lá. Imagina comigo, você tem uma empresa de laranja. Você colocou, como é que fala assim, suas ações, né, da sua empresa para vender no mercado de ações. Então você colocou lá, tá com preço bonitinho, gostosinho, como é que se fala, tá bonitinho, deu aquela subida, puf. Tá, você tá ganhando uma grana ali, vendendo suas ações. Aí daqui a pouco sai e você é uma empresa de laranja, tá? Que você tem que fornecer laranja para as fábricas de suco de laranja. Então, o que acontece? Se tem uma previsão, tá, de geada, você sabe que isso vai estragar suas laranjas. Então, o que vai acontecer grande provavelmente? Suas ações irão cair. O valor das suas ações irão cair. Por causa disso. Porque você não vai ter produtos para entregar. E o que vai acontecer? As pessoas que compraram suas ações, elas vão vender as suas ações. Elas não vão ficar com ela. Porque elas sabem que ela não vai ter lucro. Ela vai ter prejuízo. Então, o que acontece? Elas vão vender suas ações. E você, como é que se diz? Vai ganhar muito menos. Então, às vezes, suas ações vão desvalorizar. E é muito desse tipo de coisa. É muito que muitas pessoas no mercado, como eu falo assim, de ações, não fazem esse tipo de previsão. E acabam tomando prejuízos. Por isso que eu falo assim, que mercado de ação não é para amador. Principalmente day trading. O day trading é aquela pessoa que compra no dia e vende no dia. Então essa pessoa ela tem que estar muito atenta a muitas informações. Por isso que eu falo, toma cuidado com o mercado de ações. O mercado de ações não é para amador. Se for uma pessoa preguiçosa, que tem preguiça de procurar informações, ela não invista nisso. Se quiser investir, se for uma pessoa preguiçosa, igual o meu caso, tem hora que eu não aguento ficar procurando informação. Você vê que eu procuro várias informações para você aqui, tá? Para poder trazer as informações para você de forma mais correta, dando as explicações de forma mais correta possível, para você ter o melhor entendimento do que está acontecendo aqui no Japão. Mas se eu fosse um day trading, eu teria que ficar fazendo a mesma coisa que eu faço aqui com o canal, só que em relação às ações que eu teria comprado. E se eu tivesse comprado 10 tipos de ações diferentes, eu teria que fazer a procura dessas informações de 10 coisas diferentes. E essas 10 coisas diferentes, pode puxar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É muita coisa. É cansativo. Por isso que muitos investidores eles usam robôs, tá, para conseguir esse tipo de informação. Então, é aquela velha história. Já dá para você ter uma ideia, por A mais B, que muitas dessas numerações aqui, elas influenciam. Tá? E muitas dessas informações aqui, dependendo da forma que ela é passada, sem interpretação, ela te passa informação errada da situação, como eu expliquei agora no final, que de acordo com ele, se for negativo, os preços tendem a cair. Só que nesse caso aqui ele está sendo negativo, mas os preços do Japão continuam a subir. Então já deu para você entender o quê? Que isso aqui é informação errada que o Banco Central japonês está passando. E aí você precisa ler as entrelinhas do hiato de produto. Você lendo as entrelinhas do hiato de produto, aí você percebe a discrepância da economia num todo, como é que está, e que os relatórios do governo japonês sobre a economia e PIB estão totalmente errados, porque são 14 meses de queda. 14 meses não é nem 1 ano ou 2. Então já deu para você entender. Tá? Vamos comigo aqui. Se um ano tem 4 meses, 4, 8, 12, já são 3 anos e 2 meses. Então já dá para você ter uma ideia que o Kishida ele vem mentindo para você e para mim por mais de 3 anos. Tá?
Então já dá para você ter uma ideia, por A mais B, que a coisa não tá legal. Tá? Então a informação principal terminamos aqui. Tá certo? Então, como é que se fala assim? A matéria principal termina aqui. Espero que você tenha conseguido se informar da melhor maneira possível. Se ficou alguma dúvida em relação à matéria, tá? Posta nos comentários. Se a resposta estiver no vídeo, eu não respondo, tá? Porque eu falo esse tipo de coisa. Tem pessoas que elas não assistem um vídeo todo. Acho que bate preguiça, sei lá o que bate na pessoa, tá? Eu não vou julgar ninguém, mas a pessoa não assiste o vídeo todo. E a resposta da pergunta dela já está no vídeo. Então, quando é assim, eu não respondo. Simples assim, tá? Quando eu vejo que é uma pergunta pertinente, que requer uma explicação maior, que não está no vídeo ali, aí beleza, eu vou lá e coloco em cima. Mas se a resposta estiver no vídeo, não respondo. Tá, então já dá para você ter uma ideia, tá? Por A mais B que eu recebo muita coisa e tem muita coisa absurda no meio também, tá? Então como é que se fala? Mas, por quê? Às vezes eu gravo vídeo, eu não fico direto, porque às vezes eu preciso dar uma atenção no outro canal, que eu tenho um canal de game também, esse canal tá abandonado, já tem algum tempo, tá? Por causa desse nosso... de procurar matéria de Ishikawa, tem a minha hérnia também, meu problema de hérnia, eu tenho que cuidar da casa também na medida do possível, tá? Eu não fico parado em casa não, só deitado, eu tenho que fazer as coisas de casa também, porque minha esposa trabalha fora, então eu preciso adiantar as coisas de casa, tá? Eu não fico assim, e quando eu tô com dor a situação pior ainda, tá? Então tem muita coisa que realmente eu não consigo dar total atenção aos comentários do canal. Então por isso que eu tomo umas medidas meio espartanas para mim ganhar tempo e para você ganhar tempo. E a mesma coisa em relação à gravação de vídeo. Existe muitas informações. Ultimamente, se o YouTube não tivesse essas, como é que se fala, essas limitações, política de spam, esse tipo de coisa, eu ia estar soltando no mínimo por dia de 4 a 5 vídeos por dia. Porque é muita informação que está saindo. Aí claro, como é que se fala, o tempo dos vídeos seriam bem menores, tá? Porque eu poderia, como é que se fala, repartir, mas infelizmente não é o que o YouTube também não ajuda, tá? Então, mas vamos lá, encerramos aqui e vamos para Ishikawa agora. A NHK, tá, ela soltou uma matéria até grande para quem quer fazer doações em dinheiro. Eu não vou trazer essa matéria aqui, só estou informando, tá, que ela soltou a NHK japonesa sobre as doações. Aí passou o número de banco, número de conta, etc. Tá lá no site da NHK em japonês, tá? E ela estava explicando um pouco as duas formas que eles fazem o encaminhamento do dinheiro, da forma direta e de forma indireta, tá? Então, quem quiser ter uma ideia de como os governos e as, como é que se fala assim, e os grupos, as ONGs agem como em relação à doação, eu sugiro que dê uma olhada lá que é bacana. Agora vamos ao primeiro, como é que se fala assim, a primeira atualização que eu acho pertinente, que tem muita atualização, só que eu estou trazendo as atualizações que eu acho mais pertinentes, são aquelas que, como é que se fala assim, eu dou mais importância, igual no caso aqui, da água. Quando deu esse problema de Ishikawa, eu gravei aquele vídeo sobre os filtros, porque eu sabia que ia dar problema, tá? E muita gente ia beber água sem ser filtrada por muitos dias. Por quê? Ia dar problema no abastecimento. Ela teria que pegar água, dependendo, seja lá onde for. E como é que fala assim, a procedência dos caminhões pipa que o estado, né, o estado central japonês ou os estados iriam estar levando para lá, é de procedência duvidosa. E, como é que se diz? Aquilo que eu estava suspeitando apareceu agora. A gente não fala antes, por quê? Para não ser alarmista. Para não falar, japonês, você está fazendo terror. Cansei de escutar esse tipo de coisa aqui no canal, com determinadas matérias. Tá? Você tá fazendo terror.
Você está fazendo terrorismo, mas não é. São coisas que iriam acontecer. Olha só, na cidade de Suzu, na província de Ishikawa, onde o abastecimento de água foi cortado em quase toda a sua área, um dispositivo para purificar a água dos reservatórios, né, para a água doméstica foi introduzido no dia 9. Então você vê que se levou 9 dias para eles colocarem um purificador de água. E os caminhões-tanque, no caso o caminhão-pipa, que trabalham na cidade, que estavam visitando para reabastecer a água, já estavam conseguindo levar com água filtrada, né, agora. Espera-se que a operação desse dispositivo melhore a eficiência das operações de abastecimento de água. Por isso que eu falei, tenha sempre um filtro daquela marca que eu como é que fala assim? Que eu coloquei os vídeos. Não vou falar marca não, tá? Também como é que se fala assim? Também eu vou ser ruim também. Quer ver que marca que eu tô falando? Assiste o vídeo que eu coloquei. Tá? Também não vou dar tudo de mão beijada também não. Tá? Já tive o trabalho de gravar o vídeo. Tá lá. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque dá pra pessoa, dependendo da situação, mesmo ali no centro de evacuação, ela pegar aquela água ali, jogar no filtro dela e beber. E nisso, como é que se fala? Ela já vai ter um pouco mais de segurança. Por quê? Primeiro, nós não sabemos a procedência da água. Se de qual reservatório eles tiraram, de qual rio eles tiraram, como é que está a qualidade daquela água, se aquela água está contaminada com PFAS, porque uma boa parte das águas do Japão, cansei de gravar esses vídeos aqui no canal também, falando sobre as águas contaminadas do PFAS, e uma boa parte do Japão já está com os aquíferos contaminados. Porque eles fazem testes diretos para ver como é que está a qualidade da água. O último grande, como é que se fala, contaminação que apareceu foi em Kakamigahara. Gravei o vídeo também. Tá? Muita gente me xingou, como sempre, tá? Mas é aquela velha história. Não é questão de fazer terrorismo. Eu estou te mostrando que está errado para você poder consertar, para você ficar certo. Porque esse tipo de produto se acumula no corpo, ele traz não posso falar o resto por causa do YouTube. Mas traz aquilo ali. E aquilo ali vai te gerar dor, uma série de problemas no futuro. Aquilo não vai ser dependendo de imediato. Aquilo vai acumulando. É a mesma coisa do problema do trítio, da água de Fukushima. Você vai tomar aquilo ali ou vai comer um peixe contaminado, dependendo. Aquilo vai acumular no corpo. Aquilo vai, com decaimento, com a diminuição da vida dele, ele vai soltando radiação. E é isso que gera, como é que fala assim, esquenta a água da turbina do reator nuclear. Então aquilo vai ficar no seu corpo bombeando radiação e radiação demais no mesmo ponto. O que você acha que vai dar? É isso aí. Então eu canso de alertar as coisas. Aí acredite quem quiser, tome as medidas cabíveis quem quiser, tá? Não precisa acreditar em mim, só faço pesquisa. Canso de falar isso, não sou influenciador digital, mas procuro trazer certas informações para as pessoas procurarem se cuidar. Da mesma forma, da parte econômica. Se você está vendo que a parte econômica está uma porcaria, o que vai acontecer? Com manutenção de empregos, número de vagas e etc. Poder aquisitivo, poder de compra. Uma série de coisas caem. Mas tem pessoas que realmente, como é que fala assim? Meu emprego tá bom, tô ganhando bastante, foda-se o mundo, desculpa o termo. E são bem assim, bem alheios às coisas. Só que quando a água bate na bunda, chora. Aí fala que Japão não presta, japonês é racista, japonês é aquilo, mas é aquela velha história. Quando tinha tempo para tomar como é que fala assim, as precauções cabíveis para as coisas não funcionarem, para as coisas não acontecerem, não tomou. Tá? Mas continuando aqui. As agências de águas do Japão, no caso, é uma agência administrativa independente sob a jurisdição do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo. Então, já viu que existe uma agência administrativa que está sob jurisdição. Então, como fala que é independente, mas entrou na jurisdição do governo, então já deixou de ser independente, tá? Mas vamos passar um pano aí. Instalou 2 dispositivos de purificação no reservatório de Parque de Nonoi,
na cidade de Suzu, e um deles começou a operar no dia 9. Esse dispositivo de filtração de água do reservatório através de uma membrana especial, permitindo que ela seja utilizada para fins cotidianos, como banhos e vasos sanitários. De manhã, o caminhão-pipa ele para reabastecer a água purificada ali antes de seguir para os hospitais, centros de evacuação na cidade de Suzu. Então já dá para você ter uma ideia que a água que eles estavam fornecendo antes pode ser que não era própria para isso, para banho, para consumo, tá? Então já dá para você ter uma ideia que muita gente pode ter contraído certas doenças, vermes, tá? E outras coisas na água, ter problema intestinal ou alguma outra coisa devido à água. Entende a importância do filtro? É aquela velha história, japonês, eu quero comprar filtro. Então tá, comprar água filtrada, mas eu recomendo para você. Não estou te forçando, estou te recomendando. Não beba a água da torneira diretamente. Quando as duas unidades estiverem em pleno funcionamento, poderão fornecer 100 mil litros de água por dia, o que é o suficiente para cerca de 400 domicílios, e se passarem em testes adicionais de qualidade de água, poderão ser utilizadas não só para uso doméstico, mas também como água potável. Então, já dá para você ter uma ideia que esse filtro aqui, eles vão precisar de testar a água, se o filtro está funcionando belezinha, para ver se ele está próprio para o consumo humano. Então você vê que nem eles têm ainda certeza que se vai ser próprio para consumo humano. Você vê que eles estão usando para filtrar, para a pessoa poder tomar um banho, para tirar aquela certa quantidade de impurezas para vaso sanitário, mas para consumo humano ainda precisa ser homologado. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho do perigo, que é que as pessoas não dão importância. Aí a pessoa começa a aparecer com problemas de gastrointestinal, com diarreias, febre, etc. E não sabe por quê. Olha a procedência da água. Já deu para você sacar, né? De acordo com o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, a maioria dos caminhões-tanque que operam na cidade de Suzu transporta água de ida e volta para a cidade de Kanazawa. Espera-se que essa operação desse dispositivo melhore a eficiência das operações de abastecimento de água. Por que ele quis dizer com isso? Porque se eles estão tendo água, eles estão conseguindo transportar, levar para cá, não deveria importar a qualidade. Porque a eficiência do transporte não é a eficiência um fator de qualidade de água. Só que a partir da hora que eles conseguem purificar essa água, eles conseguem dar um destino maior para quantidades locais que vai ser distribuídos e as finalidades que serão distribuídas. Por isso que ele fala maior eficiência. Por quê? A água é água, só que ela pode estar contaminada ou pode estar purificada. Então, se você tiver uma água de procedência purificada, você pode usar para uma série de finalidades. Se ela não tiver purificada, ela vai ter que ser restrita aqui, dependendo da situação, ou para banho, para vaso sanitário, e acabou. Porque se você tomar aquela água ou cozinhar com aquela água, vai te trazer um risco de saúde de alguma forma. E com isso eles vão poder, dar um uso mais efetivo para aquela água. Acho que deu para você entender, né? Vamos lá. Hitoshi Osada, vice-diretor da Agência de Recursos Hídricos do Japão, disse: o risco de não ser possível transportar água dependendo do clima ou condições da estrada era um problema. Por isso esperamos que esse dispositivo para fornecer água continuamente para as vítimas. Eu não entendi muito o comentário do cara, que independente de estrada ou não, se tiver, água contaminada ou não. Mas você vê que às vezes não falam nada com nada. Tá? Outro grande problema que eu vou trazer para você aqui agora.
se o meu computador ajudar também. Mas vamos adiantando aqui enquanto ele resolve trabalhar. Que é o processamento de dejetos. Já podem... O que é isso? As pessoas fazem totô. Sim, elas fazem totô. E esse totô, às vezes, ele é armazenado. Igual tem aqueles banheiros químicos. Então tem aquele tanque embaixo. A pessoa faz o totozinho dela ali, tá? E fica armazenado ali. Da mesma forma que está tendo em alguns centros de evacuação, como eu mostrei num outro vídeo. Mostrei sim, eu falei no outro vídeo, que eles usam aquele saco plástico, a pessoa faz a sua necessidade, depois seja um totozinho, ou seja um xixizinho ali, depois ela tira, amarra e joga fora. Só que depois eles precisam, como é que se fala assim, processar isso. Tá? Então tem o centro de tratamento de resíduos, né, do seu totozinho, do totozinho das pessoas. E deu problema por causa do terremoto. E agora com esse problema do banheiro químico, etc., que está ajudando muitas pessoas, vai dar problema. Olha só. As instalações de tratamento de resíduos humanos em 5 cidades e vilas no estado de Ishikawa foram danificados pelo terremoto da Península de Noto e cessaram suas operações. Então eles não vão poder mais fazer como é que se fala assim, o tratamento do totozinho. O Ministério do Meio Ambiente e a Prefeitura enfrentam agora o desafio de destacar dejetos humanos coletados em banheiros temporários, aqueles banheiros químicos. Tá? Temos tomado medidas temporárias para armazenar os suprimentos nas 2 instalações que foram fechadas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e a Prefeitura de Ishikawa, porque você não pode sair jogando totô também assim à torta direita para lá e para cá. Tá? Por mais que, como é que fala assim, serve de, como é que fala? Serve de fertilizante, serve disso e aquilo. Tem pessoas que têm, como é que fala assim, problemas de verme, etc. E isso aí acaba contaminando, tá? Como tem certas doenças que são transmitidas pelo totozinho, então não pode jogar de qualquer coisa, de qualquer forma, porque dá problema, tá? Então, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente e a Prefeitura de Ishikawa, um total de 5 instalações de tratamento de resíduos humanos nas cidades de Wajima, Suzu, Anamizu, Nanao e Nakanoto pararam de operar devido aos danos causados pelo terremoto. Enquanto isso, mais de 400 banheiros químicos, no caso banheiros temporários, foram instalados nos centros de evacuações e em outros locais na província, e o descarte se tornou um problema. Aquela velha história, que a solução para um é problema para outro, de acordo com, como é que se fala, com esses problemas que vêm surgindo. Então você vê que o terremoto, ele traz uma série de problemas, e tem muitos problemas que as pessoas nem imaginam. É a mesma coisa, a pessoa que não chegou até aqui, com 43 minutos de vídeo, ela não assistiu até aqui. Então, dependendo, ela nunca vai imaginar que um governo vai passar por esses tipos de problema, de ter que fazer, como é que se fala assim, o descarte de forma correta do totozinho. Tá? Então já dá para você sacar por mas ver que tem muitos problemas, tá? Que muitas pessoas ignoram, tá? Aquilo ali é a mesma coisa. Esse negócio das doações, né? Tem muitas pessoas que ignoram os problemas de logística e armazenamento. Acham que é só por causa estou fazendo minha caridade, então ele é obrigado a aceitar aquilo. Só que às vezes o local que ela está querendo descarregar ali as coisas não tem espaço e não pode deixar no tempo agora, porque está nevando, está um frio danado, isso vai estragar produtos e pessoas estão necessitadas daquele produto. É melhor ele recusar o recebimento daquele produto e a pessoa, como é que se fala, conseguir armazenar de uma forma correta ou fazer o próprio uso daquilo sem estragar, do que deixar no tempo e desperdiçar. Mas você vê que tem pessoas que não pensam dessa forma. Mas continuando. Até agora, os materiais eram transportados para uma instalação de processamento na cidade de Hakusan, na parte sul do estado. Mas devido ao tempo que leva para transportá-los, foram temporariamente enviados para o centro de purificação da cidade de Suzu.
e para o Nanaka Clean, da cidade de Nanao, que atualmente está fora de operação. Veículos de apoio de fora da prefeitura também estão sendo utilizados para a coleta dos caminhões aspiradores. Quem mora mais tempo aqui e já morou num prédio ou casa que tem fossa, deve se lembrar que tem uns caminhões pipa ali, que eles têm uns bocais assim, é esse aqui que eles falam, caminhão aspiradores, que ele coloca ali no bocal da fossa ali, e começa a aspirar todo o totozinho ali para dentro, totozinho, xixizinho ali para dentro do caminhão, tá? Então, a partir do dia 9, 30 caminhões aspiradores farão o serviço, 10 a mais que antes. Então ele vai ter um total ali que, por enquanto, 30 caminhões, 10 a mais que antes, então ele vai ter 40 caminhões. Então você vai ver que é bacana, bacana. O ministro do Meio Ambiente, Ito, disse: a cidade de Nagoya despachou um caminhão de coleta para coletar o lixo doméstico e está coletando um por um. Continuaremos a fornecer nosso apoio para garantir que o ambiente de vida no centro de evacuação não seja perturbado. Você vê que são medidas que são bacanas? São bacanas. Tá. Por que eu destaquei essas duas, como é que se fala assim, o problema da água e o problema dos dejetos humanos? Porque está acontecendo isso aqui. Problemas de saúde no centro de evacuação e falta de médicos. Tá? Então tem muita coisa que está acontecendo que uma coisa vai derivando da outra. Então você junta clima frio, alimentação inadequada, uma água de procedência duvidosa, tá? Como é que se fala? Um ambiente que não está aquecido o suficiente. Problemas, como é que fala assim, psicológicos. Porque aquilo ali, esse tipo de coisa gera um estresse psicológico. Não falo que a pessoa está tendo problema psicológico, mas gera um estresse psicológico na pessoa que gera alguns transtornos que mesmo que sejam temporários. Mas já dá para você sacar que existem uma série de problemas. E está dando problema esse tipo de coisa, agora está começando a aparecer. Porque você vê que o governo Kishida agora ele começou a fazer mais investimentos. Mas antes, era só os estados em volta que estavam mandando gente para ali. O exército japonês ele entrou com uma resposta muito devagar. Quem acompanha o canal aqui deve ter visto nos vídeos. Começou com tantas pessoas, tá com tanto. Tanto que do último vídeo para cá, não saiu nenhuma atualização do exército. Então, se não saiu nenhuma atualização, o ministro da Defesa não veio a público para falar alguma coisa, então eles não colocaram mais pessoas. Porque toda vez que eles colocam mais pessoas, ele vem a público falar. E eu trouxe isso nos vídeos. Tanto que na última atualização ele colocou 200 pessoas só. Para esse tanto de problema que está acontecendo. Mas, vida que se segue. Continuando. O médico responsável pelas equipes médicas enviadas de todo o país para lidar com o problema, de Ishikawa, disse que muitas das 130 instalações, você vê que é mais de 130 instalações de bem-estar atingidas, no caso as áreas de evacuação, pelo desastre, não têm aquecimento adequado e o pessoal que está trabalhando está exausto. Por quê? Falta de pessoas ali para ficar revezando. Eles apelam pela necessidade como é que se fala assim? De mais pessoas de assistência social. Hisada Kondo, que lidera a equipe de ajuda humanitária, com a sigla de MAT, eu já havia falado sobre o de MAT num outro vídeo, existem 131 instalações afetadas pelo desastre de Noto, incluindo a cidade de Wajima, a cidade de Suzu e a cidade de Nanao, e muitas delas estão danificadas e não têm um aquecimento adequado. Tá? Existe o risco de que a manutenção da instalação possa ser difícil e não possa... as pessoas não podem usufruir ali porque o pessoal está exausto para fazer a manutenção. Muitas das pessoas acamadas ou com demência, você vê que são pessoas com vários tipos de problemas. Tá? Você vê que as pessoas, quando acham que as pessoas vão para o centro de
evacuação, elas ignoram o estado das pessoas. Por isso que o governo japonês ele fala, os estados, quando der esses problemas, falam: liga para mim se você quer fazer doação, saiba o que nós precisamos, saiba a nossa condição para você poder fazer sua doação. Você vê que ignoraram isso e depois fizeram, como é que se fala assim, falaram que era racismo, preconceito, como tem pessoas que falam até hoje. Depois de toda aquela explicação que eu dei, que eu passo pano para japonês, que japonês é racista. Mas você vê pessoas acamadas com demência. Então essas pessoas que falam esse tipo de coisa não levam em conta a situação desse povo aqui. É triste? Pô, é triste. Isso me corta o coração. Mas com demência em algumas instalações. E cerca de 90 pessoas estão amontoadas num pequeno espaço, né, de um outro edifício, à espera de apoio, porque o edifício habitualmente corre o risco de cair. Então você vê que, ainda assim, como não tem local, colocaram o povo lá. Se o prédio desaba, vai matar 90, como está falando aqui. A DMAT visitou e confirmou que um total de 400 a 500 pessoas em 7 instalações precisavam ser evacuadas imediatamente. Por quê? Problemas de saúde, gente. Tem uma série de problemas. Mas você vê que tem pessoas que são compreensivas? Não. É tudo racismo. Felizmente. Tá? Além disso, foram recebidos pedidos de assistência de várias outras instalações e existe a possibilidade de que o número de instalações que terão de ser evacuadas aumente no futuro. Embora grandes helicópteros da Força de Autodefesa possam ser usados como meio de transporte, você vê que eles falam, possam ser usados. Não quer dizer que estejam sendo usados. Por isso que eu falo, interpretação é tudo. Tá? Para a gente ver como é que é o tamanho do problema. Há um limite para o número de instituições médicas e instalações de assistência social que podem aceitar os pacientes na província de Ishikawa e nos estados vizinhos. Estamos apelando à cooperação na aceitação de áreas amplas. Então é aquela velha história. O médico aqui ele está apelando para os hospitais de fora do estado ali, da parte de Hokuriku, que possam aceitar pessoas, que eles vão encaminhar essas pessoas. Você vê que tem muita gente em estado vulnerável. Tá? O Dr. Kondo disse: a situação atual nas instalações de bem-estar nas áreas afetadas pelo desastre é que não tem condições mínimas necessárias, tais como água, alimento e aquecimento, e espera-se que sejam ainda mais afetadas por doenças infecciosas. Aí você junta o problema, como é que se fala? Da água. Você tomar aquela água ali contaminada, aquela água de procedência duvidosa, pode trazer uma série de problemas. A mesma coisa a parte do dejeto. Você vê que se pega essas doenças, essas pessoas que já estão doentes, o totozinho dela ali e descarta de qualquer maneira, pode trazer doença para outras pessoas. Por isso que o descarte do totozinho de uma pessoa doente não pode ser feito de qualquer maneira. Então você vê que uma coisa leva a outra, e eu fiz essa sequência para você ter uma ideia do problema com problema, e que o que teria que ser solução ainda não tem uma solução efetiva. Então já dá para você ter uma ideia de uma série de problemas que estão acontecendo. Tá? Por isso que eu gosto de gravar esses vídeos, por mais longo que seja, por mais que a pessoa seja sagaz, porque esse tipo de coisa ela vai abrindo na mente da pessoa para uma série de problemas que acontecem, que muitos ignoram, porque tem um teto bonitinho, tem comidinha quente, tem um ambiente gostosinho, só que ignoram a mazela alheia e falam um monte de asneira na internet, se achando o dono, o rei da cocada, sendo que a coisa não é bem por aí. Tá? Vocês veem que eu estou batendo muito em cima disso? Não é por questão de ressentimento ou nem nada. Tá? Eu estou batendo muito em cima disso porque para as pessoas tentarem mudar. Porque é aquela velha história. Se eu tenho ódio, você tem ódio. Se nós não tentarmos mudar isso, sempre vai ficar essa troca de ódio. Então se eu, por exemplo, eu tenho ódio, mas você é uma pessoa boa,
Aí fala assim, não, eu te perdoo, não vou ter ódio de você, tá? Eu vou parar com essa ideia de ódio, de racismo, vou cortar aqui. Então tudo que eu falar não vai chegar até você, ela para no meio do caminho. Então isso aqui não se propaga. Aí vai chegar uma hora que eu vou ficar cansado, né? E pode bater aquele estalo, pode ser que ela esteja certa. Vou ver o que está acontecendo. Aí vem aquela ideia da desconstrução. Para ver a desconstrução, a pessoa tem que admitir que está errada, e isso causa dor, e as pessoas não querem se sentir que estão erradas. As pessoas não querem sentir dor. Você vê que tem pessoas, que determinadas coisas que acontecem na internet, ela vai para lá para justificar até o peito do cachorro. Ela tenta justificar. Você vê que o negócio está errado, mas ela tenta justificar. Em vez de tentar ser humilde e tentar, falar assim, gomenar a saia, baixar a cabeça, pedir desculpa e tentar mudar. Foi igual que aconteceu. Teve um vídeo que eu errei o nome da usina nuclear. Eu vim a público e pedi desculpa. Eu errei. Só que a situação estava certa, mas o nome da usina estava errado. A gente tem que ser humilde para acertar, ou como é que se fala, os erros. Simples. Mas vamos lá. Agora aqui é para finalizar. Em relação também, tá, a esses problemas com idosos nos centros aqui de evacuação. Após o terremoto, né, lá em Chicago, uma equipe médica de uma ONG, vocês viram que antes aquela ali era do governo. Agora é de uma ONG, parte privada, separadamente. Tá? Uma equipe médica de uma ONG que trabalha em centros de evacuação nas áreas afetadas do desastre respondeu uma entrevista da NTK. Então você já sabe que a fonte é da NTK. Por que já estou apontando esse tipo de coisa? Porque tem gente que vira e mexe e fala assim, você está propagando fake news, você está pegando matérias de fonte duvidosa. Se a televisão estatal japonesa for uma fonte duvidosa, você já sabe que todo o governo é uma fonte duvidosa. Tá? Então, vamos lá. Apesar que é aquela velha história que eu gravei no início do vídeo. Todo o relatório econômico do Kishida tava uma puta de uma mentira. Desculpa o termo. Tava mentiroso. Porque eu cansei de apontar as discrepâncias e esse relatório do governo do Banco Central japonês botou em xeque tudo que o Kishida falava. Tá? Mas, de qualquer maneira, né, como é que se fala? Lendo as entrelinhas, vamos continuando aqui. Afirmando que os centros de evacuação enfrentam uma escassez de mão de obra e apoio devido ao pessoal do governo local responsável para as operações que estão sendo afetadas pela catástrofe, queixaram-se que havia locais que não estavam, não havia locais, como é que se fala assim, que eles não estavam conseguindo chegar. É aquela velha história, né? Estradas bloqueadas, sem acesso, etc. Então tem muita coisa que, como é que se fala, ou quantidade de pessoal insuficiente que não dá para ir para todos os locais. A Japan Heart, uma ONG médica internacional, tem realizado atividades de apoio desde o dia 4, enviando equipes médicas para o ginásio da escola secundária, que foi inaugurado como centro de evacuação a pedido da cidade de Noto, no estado de Chicago. No início, o pessoal da cidade que foi afetado pela catástrofe trabalhou incansavelmente para responder à catástrofe. Mas devido à falta de abastecimento e contínuos cortes de água, o ambiente sanitário piorou dia após dia e vários evacuados queixaram-se de se sentirem indispostos, para eles não ficarem falando os tipos de doença. Tá? Além disso, os espaços onde viviam os evacuados e as passagens não foram inicialmente separadas, então estavam amontoados de gente ali, tá? Causando problemas como dificuldades no transporte de pessoas doentes e quedas de idosos. Então você vê que idosos estavam caindo, e você vê que idosos, em determinadas situações, se tiver algum problema, de osteoporose, se cai, fratura. Então você vê como é que a situação é precária. As pessoas elas acham que quando fala assim, aqui é um centro de evacuação. Como é que fala assim? Na teoria teria que ser tudo muito bonito, já está tudo preparado ali para as pessoas chegarem. Mas não.
Foi tudo muito improvisado por causa do terremoto. Em muitos centros que eram considerados centros, não puderam ser abertos, porque com o terremoto caiu o teto, estragou o local, então ele não tinha condições de receber as pessoas. Só que muitas pessoas ignoram esse fato também. E são esse tipo de coisa que eu tento trazer para as pessoas terem uma certa noção real, macro, da situação, não a forma micro. Os mais antigos de canal devem se lembrar que eu sempre usei essa expressão, tem uma visão macro da situação, não uma visão micro da situação. Tá? E é esse tipo de coisa que eu tento trazer para as pessoas. Antes de apontar dedinho, procure ter uma visão macro da situação. Por isso, eles utilizaram divisórias de papelão ali para separar as áreas e criar passagens para permitir, né, um corredor seguro. Mariko Takahashi, diretora das operações da ajuda emergencial da Japan Heart, que está prestando assistência no local, disse: quando chegamos, a situação estava extremamente tensa, com os funcionários do governo que foram afetados pelo desastre continuando a trabalhar, né, no centro de evacuação, sem dormir ou sem descansar. Então você vê que as pessoas já estavam exaustas também. E me desculpa, você vê que os capirotinhos do lado resolveram fazer barulho, você vê barulho de sireninho acontecendo, me desculpe, tá? Eu falo esse tipo de coisa porque tem pessoas que não gostam desse tipo de coisa e reclamam: japonês, por que você não gravou em outro horário? Pô, não dá, eu moro do lado dos caras, os caras, como é que se fala assim? Com 5 crianças, eles são imprevisíveis. Você vê que tem hora que não tem nada, estava um silêncio até agora, você vê que agora ligou a bateria no 220 e o pau está comendo. Tá? Mas vamos lá. Mas eu não posso deixar de trabalhar, trazer a matéria para você. Mesmo que o governo tente fornecer ajuda, sempre haverá lugares que passarão despercebidos. Por isso gostaríamos de fornecer apoio a essas áreas, como o setor privado. Então ela já deixa bem claro ali, aqui não tem mão do governo. Aqui não tem mão do Estado. Alguns centros de evacuação têm falta de pessoal e o apoio não está, que chega assim, não atinge níveis suficientes para esses locais. Takahashi complementa: é importante estender o apoio para aqueles evacuados para que não se sintam abandonados ou que ninguém os ajude. É aquela velha história, a parte psicológica. Então você vê que um terremoto, ela não traz só certos problemas, tá, de estrutura financeira. Você vê que traz abalo psicológico, traz uma série de problemas que as pessoas ignoram ou não têm ideia realmente do que acontece, ou realmente não querem ver e só querem, como é que se fala, falar aquilo que ela acha certo, que ela é a dona da verdade. Tá, da mesma forma, igual quando eu gravei aquele vídeo falando sobre as razões que o Japão não está recebendo as doações, cansei de falar ali, não sou o dono da verdade, mas as razões estão aqui. Existe uma parte sequencial, existe uma parte processual, existe uma parte, como é que se fala assim, cultural. Existe todo, como é que se fala assim, uma cadeia de, como é que se fala, de segmentos, de processos que precisam ser feitos em caso de desastre. Eu sei que muita gente agora, para quem assistiu o vídeo até aqui, vai me chamar de baba-ovo. Vai me chamar de, como é que se fala, de puxa-saco de japonês. Mas eu vou passar algum dado aqui só para finalizar o vídeo. O Japão é o país mais velho do mundo. O Brasil tem 500 e poucos anos. O Japão tem mais de 2000. O Japão já passou por muito mais coisa que os brasileiros. Que o Brasil. Muito mais. Você vê que só na última reportagem eu trouxe a informação que o Japão, com essa agora de Niigata, isso que foi catalogado historicamente, tá? É o 8º desastre em grande proporção do Japão. Quantos grandes desastres o Brasil passou? Quantos?
Quantos grandes desastres de proporção nacional, assim, nacional que eu falo assim, de estados serem arrebentados, vários estados ao mesmo tempo serem arrebentados. Quando isso aconteceu no Brasil? Claro que teve aquele, como é que se fala, aquele deslizamento lá no Rio de Janeiro, mas você vê que, não menosprezando, aquilo foi um evento, mas não pegou vários estados assim. Estamos falando de estados, gente, não estou falando de cidades, estamos falando de estados. Aqui pegou vários estados do Japão. Isso aqui, eu estou dando ênfase em Ishikawa, mas tem Toyama, tem Niigata e outros estados também que foram afetados. Fukui. Então você vê que é aquela velha história, tá? Então você vê que um país cuja, como é que se fala assim, é muito novo e, como é que se fala assim, não passou por muitas coisas, as regras são diferentes de um país que já passou por muita coisa. O Japão passou com a guerra, ele tomou 2 bombas atômicas na cabeça, se reconstruiu do zero, foi para país de primeiro mundo, mesmo com todos esses reveses. Aí fala, japonês, o Japão, como é que se fala assim, ele é melhor que o Brasil? Não. Eu estou falando que, em questão de processos e regras, se o Japão não tivesse, como é que se fala assim, tomado isso desde o início, tá, da sua fundação ali, por todas as catástrofes que eles passaram, todas as nhacas que eles passaram, eles não teriam condições de fazer uma forma regrada. Eles tinham que fazer alguma coisa em grande escala, com o máximo de eficiência possível. Por isso que existem certas regras. E é isso que, como é que se fala assim, o brasileiro ainda, determinados brasileiros, não são todos, ainda não aceitam essas regras. A aceitação de não regra. Tipo, existe alguma coisa, tem que ser feito sim. Só que esse tem que ser, é o que eu vejo nos comentários. É caridade, então tem que ser recebido sim. Mas existe a condição para a caridade ser feita naquele momento? Tem condições deles aceitarem, armazenarem aqueles produtos ali a ponto de não estragar? Porque dependendo do local não tem onde armazenar, vai ficar exposto ao tempo. E você vê que está nevando, está chovendo e etc. E vai estragar produtos. E agora não é época de estragar produtos, porque muita gente está precisando. As pessoas que estão trabalhando ali, eles têm um número limitado de pessoas. As pessoas, muitas dessas pessoas são voluntárias. Não é gente da prefeitura, são muitos voluntários, mas falam trabalhando. As pessoas estão exaustas, mas não. O brasileiro está certo nesse ponto. O japonês está errado. Por isso que eu falo que muita gente vai me xingar nesse ponto. Tá? Mas você vê que não leva em conta o cansaço, o processo, nem nada. Não. Tem que ser feita a minha vontade. A minha vontade é o que prevalece em cima de você. Eu sou o certo, você está o errado. A minha caridade é boa, a sua rejeição é ruim. Pô, vamos parar com isso, gente. Tá? Não tem necessidade desse tipo de coisa. Tá? Todo mundo está fazendo seu esforço da maneira que dá. É aquilo que eu falei, arrecadou bastante produto, não deu, procura um banco de alimento da cidade que muita gente está precisando também. Tá? Se você não conseguiu distribuir, monta um centro de distribuição ali naquele local, coloca uma plaquinha, escreve Nihongo aqui, ó, centro de distribuição. Pegue aqui, como é que se fala assim, o seu produto. E aí? Mas não. Tem que postar na rede social. Estou fazendo caridade. Para, pô! É igual, só para finalizar, o Afrodex, ele postou um vídeo, eu não conheço ele pessoalmente, tá? Mas ele fez um belo de um vídeo falando desse problema que deu com essa nossa de postagens falando sobre racismo, sobre o evento que ele fez. E tudo que ele falou ali no vídeo
foi o que eu falei no outro vídeo, que eu falei sobre as razões que o Japão não estava aceitando, só que de uma forma prática. O que eu falei na forma teórica, ele falou que ele passou na forma prática. Pô, eu tiro meu chapéu pro cara. Porque tudo que ele falou ali foi o que eu havia falado também. Só que ele vivenciou ali. E eu falei numa forma teórica. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa é. Pro lado de cá. Então, Proof of Dex, eu bato palma. Eu tiro meu chapéu pro cara. Eu assisti o vídeo dele. Pô, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, caramba, tudo que eu falei no meu vídeo, ele passou. E aí? Então você vê que existe alguma coisa errada por aí. Tá? Então, como é que está assim? Antes de sermos intolerantes, antes de sermos, como é que apontar dedinho, vamos tentar ver a situação no macro, tá? Na maior forma possível. Em vez de apontar dedinho, você vê que apontar dedinho assim, você só tem uma direção, tá? Você não tem várias direções, você não tem campo de visão, não tem nada. Tá? Aí você acusa, só que a partir da hora que você aponta dedinho, não se esqueça que tem mais 3 apontado para você. Né? Tem mais 3 para você. Mas tem pessoas que desconhecem esse tipo de coisa. Falam assim, eu sou o dono da verdade. E vida que segue. Tá? E pra você que assistiu o vídeo até aqui, foi corajoso pra caramba, eu tiro meu chapéu pra você também. Parabéns pra você, porque você realmente quis informação e aguentou o chato aqui, tá certo? E vai do